Agora abra sua Bíblia, então, em Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, versículo 1. A Bíblia diz assim: Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Até aí apenas. Deixa sua Bíblia aberta. Feche apenas os olhos e vamos a Deus em oração. Senhor, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o nosso fim, se o nosso propósito é viver para a Tua glória, eu quero te pedir que nesse momento a imagem do Senhor seja refletida nesse local. Eu quero rogar a Ti que nós possamos contemplar a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu quero pedir a Ti que Teu Espírito repouse sobre nós. Acalme os nossos corações ansiosos. Alivie as nossas mentes confusas e nos ajude a contemplar o que diz a Tua palavra. Esse texto é para os nossos dias. Não é apenas uma historinha que contamos para crianças, mas é o terrível relato da maldade humana e de como o Senhor se vingou dos pecadores. Por isso eu quero pedir que o Senhor nos ajude a nos aproximarmos desse texto com temor, tremor e reverência. Ajuda-nos. Conceda-nos graça. Ilumina os nossos olhos e limpa o nosso coração. No nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, nós estamos no segundo livro de Gênesis. Gênesis é dividido em vários livros, que são toledotes. Lembra? São os relatos. Nós estamos ainda no segundo toledote, ou seja, no segundo relato, o segundo livro de Gênesis. A intenção do autor sagrado, a intenção de Moisés, prestem muita atenção, porque isso aqui é fundamental para você compreender os 11 primeiros capítulos de Gênesis. A intenção de Moisés é mostrar o desenvolvimento de duas linhagens geradas por Adão. Dois tipos de pessoas que nasceram de Adão e Eva. Que linhagens são essas? Quem são essas pessoas? Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Ou os filhos da promessa, os filhos de Deus e os filhos da serpente, que são os filhos do diabo. Essas duas linhagens nasceram, saíram a partir de Adão e Eva. O capítulo 5, ele termina falando sobre um homem chamado Lameque. E a Bíblia descreve esse homem, esse capítulo 5 descreve Lameque como um homem violento, um homem mau, um homem
que é o responsável por introduzir na história a prática da poligamia, um homem vingativo. E esse homem teve um filho chamado Noé. O nome de Noé significa descanso, alívio, conforto. Lameque deu esse nome para Noé, porque Lameque tinha esperança de que o seu filho trouxesse algum sossego para a terra amaldiçoada. Porque se Lameque semeou ventos, então ele colheu tempestades. Aliás, essa expressão, quem semeia vento, colhe tempestade, está em Provérbios, se você não sabia. É bíblico. Se Lameque semeou ventos, então ele colheu tempestades. Então ele tem o desejo de que haja algum tipo de conforto ou de sossego na terra. E aí ele tem esse filho, e ele coloca o nome nesse filho de Noé, que significa descanso. E os capítulos 6 até o capítulo 8 de Gênesis, eles são uma pausa dramática na narrativa. Dos versículos 1 do capítulo 6 até o versículo 8, nós vamos encerrar o segundo livro. E no capítulo 7, no versículo 9, começa o terceiro livro. Então hoje nós vamos encerrar o segundo livro de Gênesis. Eu tinha dito que nós iríamos do 6 até o 8, foi isso que eu coloquei lá no convite para o culto, mas infelizmente não dá. Ou felizmente, não dá. Nós estudaremos apenas esses versículos hoje, para ver o que foi que aconteceu na face da terra. Porque o próprio autor, ele faz uma pausa dramática. Veja que no capítulo 5 ele está falando, e fulano teve um filho, e o filho dele teve um filho, e o filho dele teve um filho, e assim ele vai. A gente perde até o fôlego, você nem consegue acompanhar a leitura. Quando ele chega no capítulo 6, ele fala assim, ó, segura o fôlego que eu vou contar uma coisa muito importante agora. Nesse meio aqui tem um pivô. Antes da gente passar para o próximo relato e começar a falar sobre Abraão, vocês precisam saber o que aconteceu na época de Noé. É um relato muito importante. Então, Moisés, que é o autor, ele toma um fôlego aqui. Por quê que ele toma um fôlego? Porque se você está acompanhando essa série, você deve ter percebido o seguinte. Na genealogia, os homens viviam 600, 700, 800, 900 anos. E você olha para o mundo hoje, e as pessoas mais idosas que nós conhecemos chegam a 100 e poucos. Geralmente, nós chegamos aos 80, 90. E parece que tem uma incongruência. Parece que falta alguma coisa. Por que nós vivemos tão pouco e eles viviam tanto? Um outro detalhe, se você acompanhou, você deve ter percebido que lá no começo, nos primeiros capítulos, havia uma harmonia entre o homem e a natureza que não existe mais. O que foi que aconteceu? Deixa eu fazer uma pergunta para as crianças. Não é só para as crianças, mas as crianças gostam mais dessa pergunta. E os dinossauros? E os dinossauros? Onde é que eles foram parar? A tia lá na escola contou que foi um meteoro, né? A Bíblia conta uma coisa diferente. O que foi que aconteceu? Qual é o relato que é tão importante? Qual é o evento que mudou tão drasticamente o rumo da humanidade? O evento, meus irmãos, que mudou completamente a configuração da vida na Terra é o primeiro julgamento global de Deus na história. E esse primeiro julgamento global é um evento cataclísmico, conhecido por nós hoje como dilúvio. Em todas as culturas do mundo antigo havia um relato de um dilúvio. E havia o relato de que apenas um homem ou uma família foi salva construindo uma embarcação. São inúmeros os relatos. O que demonstra para nós que isso é um fato histórico. Todos os povos da antiguidade contavam essa mesma história. Até os índios que viviam no interior dos Estados Unidos, eles tinham relatos assim. Ou seja, há um pano de fundo histórico aqui.
houve um dilúvio. A grande questão é por que houve um dilúvio? Por que Deus decidiu julgar o mundo inteiro e destruí-lo? Isso não poderia acontecer novamente? Se aconteceu uma vez, nós precisamos entender o porquê de ter acontecido, para que nós possamos nos precaver. Qual que é a possibilidade disso acontecer de novo? A resposta está nos primeiros 8 versículos de Gênesis, capítulo 6. E nesses versículos nós podemos extrair alguns apontamentos e pensamentos. Primeiro, no versículo 1, nós observamos que os homens obedeceram ao mandamento de se multiplicar e eles encheram a terra, eles encheram a face da terra. Porém, juntamente com a multiplicação dos seres humanos, a maldade se multiplicou na mesma velocidade. Assim como os homens tinham filhos, formavam famílias, assim a maldade brotava dentro das famílias e ela ia crescendo, se alastrando. E isso mostra para nós, comprova para nós, a realidade e a força do pecado original. Por quê? Nem mesmo o crescimento da ciência, nem mesmo o crescimento da cultura conseguiram colocar um freio no avanço do pecado. Lembra que nos capítulos 4 e 5 surgem metalurgia, música, poesia, ciência. Todas essas coisas começam a aparecer. Mas essas coisas não conseguem refrear o mal. Não conseguem refrear o pecado. Nem mesmo a presença de pessoas piedosas, como Sete, Enos, Enoque, conseguiu refrear o mal. E esse pecado original habita dentro de mim e dentro de você. Ele é muito forte. Ele é irresistível. Em segundo lugar, nós vemos que a maldade se manifestou, e esse aqui é um ponto central, tá? Preste muita atenção nisso aqui. Se você não entender ou não se lembrar do resto, eu gostaria que você se lembrasse disso. O motivo da maldade, aliás, a forma como a maldade se manifestou foi em forma de alianças perversas e violentas. Violência e alianças perversas. Olha o que o versículo 2 fala. Ele diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres. E é interessante porque o versículo 3 diz que Deus não gostou disso. Que Deus, então, se entristeceu. Muito se debate a respeito do significado desse versículo 2. Qual é a interpretação correta do versículo 2? Há uma corrente antiga, teológica, que diz que o versículo 2 ensina sobre uma espécie de cruzamento ou casamento entre anjos e mulheres. E desse casamento teriam surgido os gigantes, que são os nefilins. João Calvino, na minha opinião, certamente, corretamente, João Calvino diz que essa interpretação é grotesca. É totalmente fora da casinha. Ela é grotesca. E eu concordo com João Calvino que essa é uma interpretação totalmente errada. Porque o próprio Senhor Jesus disse nos evangelhos que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Então, admitir que foi isso que aconteceu seria chamar Jesus de mentiroso. Então, essa, na minha opinião, é uma interpretação grotesca. Agora, qual é a interpretação mais provável? O que o capítulo 3 narra? Ele narra a queda. E ele narra que Deus colocou a inimizade, ou seja, disputa, luta entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Ou seja, há uma inimizade entre eles. É isso que o capítulo 3 narra. O capítulo 4 ele dá continuidade nisso. Ele vai dizer, tinha pessoas que ofereciam sacrifícios a Deus
e adoravam a Deus. Mas tinham pessoas que eram violentas, mas perversas na face da terra. Então nós temos duas linhagens: os filhos de Deus e os filhos do homem. Em Lucas, capítulo 3, versículo 38, o evangelista diz que Adão, Sete, Enos e Enoque eram filhos de Deus. Então a Bíblia chama essas pessoas de filhos de Deus. Ou seja, era dessa forma que os piedosos eram chamados naquele tempo: filhos de Deus. Então qual é a melhor forma de interpretar esse versículo? É assim: os filhos de Deus se multiplicaram. Enos, Enoque, Sete tiveram filhos. E os filhos de Deus, eles se encontraram com as filhas dos homens. Quem são as filhas dos homens? São as filhas de Caim, as mulheres perversas, malignas, violentas, que seduziam os homens. E aqui a gente começa a ver um paralelo entre o capítulo 6 e o capítulo 3. Porque a mulher foi tentada no capítulo 3 e aqui nós estamos vendo isso acontecer de novo. E aí a Bíblia diz que então os filhos de Deus, eles viram as filhas dos homens. O que Eva fez? Ela viu o fruto. E aí os filhos de Deus acharam elas belas. O que Eva achou do fruto? Que ele era bom e agradável. E aí os filhos de Deus, depois de terem visto as mulheres, achado elas belas, o que o texto diz? Diz que tomaram para si. O que o texto diz que Eva fez com o fruto? Tomou e comeu. Então nós estamos enxergando um paralelo aqui. E os filhos de Deus então começaram a se casar com as filhas dos homens. Justos se casando com ímpios. E aí a inimizade que antes existia e que foi Deus quem estabeleceu, se transformou em amizade. E as linhagens então se misturaram. Justos e injustos se misturaram. E a santidade desapareceu da face da terra. Porque é sempre assim. Quando a igreja se mistura com o mundo, não é o mundo que fica santo, é a igreja que fica mundana. É a igreja que fica carnal. Quando nós queremos estratégias ou a amizade do mundo, somos nós quem perdemos. Somos nós quem nos misturamos. Isso é um alerta muito forte. Muito forte. Irmãos, Deus abomina casamentos mistos entre crentes e incrédulos. Isso é uma verdade universal. Deus abomina aliança entre justos e injustos. É preciso que nós tomemos muito cuidado com as alianças que nós formamos, as sociedades que nós formamos. Porque em Tiago 4,4, isso é dito de maneira clara: gente infiel, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus? Então, isso explica por que o mundo se tornou um antro de maldade e perdição. Por quê? Porque a santidade desapareceu por causa das amizades e das alianças espúrias. Isso é um alerta também para a igreja. Em terceiro lugar, nós observamos que o mundo estava cheio de gigantes, gigantes em estatura, homens poderosos, irresistíveis, famosos por suas vitórias militares, conquistas avassaladoras. Porém, espiritualmente, esses homens eram pobres. Como diz Hernandes Dias Lopes, gigantes em altura, pigmeus em espiritualidade. Pobres, anões, do ponto de vista espiritual. Com coração mau e incrédulo, esses homens provocavam a Deus com seu orgulho. A palavra gigante no hebraico é Nefilim. A palavra Nefilim, ela significa caído ou então que cai por cima dos outros. Ou seja, essa palavra ela reflete alguém que não pode ser resistido. Imagina o Golias.
um gigante. Ele cai por cima dos outros guerreiros. Irresistível. Não dá para permanecer de pé contra ele em uma batalha. Porém, esses homens, eles eram violentos. A palavra violento, olha que interessante, é a palavra Hamas. Violento. Mal. Então, nós devemos notar que as nossas conquistas, riquezas, sucesso, vitória pessoal não significam absolutamente nada aos olhos de Deus. Prosperidade e poder não são sinônimo de que Deus te ama. Porque senão esses homens eram amados. Prosperidade e riqueza não é sinal de favor de Deus sobre você. Isso vai contra, né, a teologia da prosperidade, a teologia coaching. Tudo que está sendo ensinado hoje. Totalmente contra. Aparência de sucesso pode esconder um coração ímpio e violento. Mau e incrédulo. Vocês conseguem perceber o estado em que estava a humanidade? Gente, havia milhares, milhões de pessoas na face da terra. E a Bíblia declara que Deus olhou e não tinha ninguém bom. Não tinha ninguém. Qual é a reação de Deus? Irmãos, o mundo pré-diluviano causou um intenso desgosto e pesar em Deus. Um mundo marcado por alianças espúrias, violência, vingança, imoralidade, idolatria e por pessoas de coração mau e endurecido pela arrogância e pelo poder. Tudo isso causou a reação de Deus e atraiu o seu julgamento sobre todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, homens, mulheres, crianças, animais, vegetação. O mundo todo foi mergulhado debaixo das águas. Um evento cataclísmico que nós vamos falar na semana que vem sobre o dilúvio. Hoje eu quero te falar sobre as causas do dilúvio. Agora, algumas coisas chamam a atenção na reação de Deus. Veja o versículo 5. O que diz o versículo 5? Diz o seguinte: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio dos homens era continuamente mal. A primeira coisa aqui, o versículo 5, ele diz que Deus olha para a terra. Ele diz que Deus viu. Deus olhou e viu. Isso te lembra o quê? Gênesis 1. Porque em Gênesis 1, Deus olhou e viu. E o que ele viu, Ademar? Que a terra era boa. No versículo 5 aqui, Deus olha e ele não encontra satisfação e nem alegria, porque agora ele não vê que a terra é boa. Pelo contrário, ele vê que o pecado deformou toda a criação. Os homens que antes eram bons, agora eles têm um coração continuamente mau, obstinado, teimoso, duro, insensível. Irmãos, o pecado. E o versículo diz que Deus ficou triste. Olha isso aqui, crianças. Emanuel, o pecado pesa no coração de Deus. Deus fica triste com a nossa desobediência. A ideia das palavras aqui é que o pecado, ele é um fardo para Deus. Que o pecado é um trabalho penoso para Deus. Um fardo que tanto ele quanto nós precisamos suportar. Pesa no coração dele. Traz tristeza para Deus. Isso nos ensina que Deus não é insensível. Que Deus não é indiferente ao que ele vê. Ele olha do alto, ele vê homicídios, ele vê abortos,
ele vê mentiras, ele vê as vulgaridades, ele vê a corrupção e a maldade em todos os cantos da terra. E ele não pode tolerar isso. Porque para ele é pesado, penoso. Isso causa náuseas em Deus. Em segundo lugar, nós vemos que Deus mudou a sua mente. E se antes ele era favorável ao povo, agora ele decide julgar. Agora ele decide destruir os seres humanos. Tamanha é a tristeza de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa mudança de atitude, que em algumas traduções vem como arrependimento, essa mudança de atitude significa que Deus muda? Sim ou não? Não. Sabe por quê, Maicon? Que não significa que Deus muda? Porque essa mudança de atitude em Deus, em toda a Escritura, ela está presente. É um padrão de comportamento de Deus. Quando os homens pecam e quando os homens deixam a lei de Deus e pecam e não se arrependem, o que Deus faz? Deus retira o seu favor. Deus deixa de tratá-los com benevolência e trata eles com ira e com justiça. Isso é o caráter de Deus. Agora, se a pessoa se arrepende do seu pecado e o abandona, o que Deus faz? Deus se arrepende do mal que ele iria fazer para aquela pessoa e ele então perdoa e abençoa o arrependido. Então aqui nós não estamos vendo mudança no caráter de Deus. Ele está sendo coerente, consistente com o seu caráter e com a sua justiça. Nada mudou. O que causa certa confusão em nós é que a Bíblia fala que ele se arrepende aqui e depois fala que ele não é filho de homem para se arrepender. Mas a palavra arrependimento aqui, ela é uma antropopatia. O que é isso? É você atribuir um sentimento humano para Deus, para tentar explicar o que aconteceu. Porque arrependimento é você mudar. Você ia fazer uma coisa, você faz outra, não é assim? Porém, o nosso arrependimento é quando você adquire um conhecimento novo, que você não tinha antes. Aí você se arrepende. Com Deus não é assim. Ele sabe todas as coisas desde o princípio. Só que quando você peca, ele não pode continuar te favorecendo. Concorda comigo? Não é assim na criação dos nossos filhos? Então isso é coerente com o caráter de Deus. E não afeta a sua imutabilidade. Ou seja, querido irmão e irmã, se você se arrepender dos seus pecados, como Deus é imutável, você tem a garantia de que ele vai te perdoar, de que ele vai te abençoar. Mas se você não se arrepende, permanece duro, como ele é imutável, qual é a garantia que nós temos? Se você não se arrepender, ele vai te abençoar? Porque Deus não mudou. Ele não mudou. E ele não vai mudar. Em terceiro lugar, nós vemos a paciência e a misericórdia de Deus. Veja o versículo 3. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aqui, quando Deus olha e vê a terra cheia de maldade, por favor, escute o que eu vou dizer. Quando Deus olha e vê a terra cheia de maldade, ele não manda o dilúvio imediatamente. Ele não irrompe em ira furiosa e mata tudo que está ali. De maneira nenhuma. Ele faz uma constatação. Primeiro ele diz o seguinte, é um juízo isso aqui, é um julgamento. Ele fala o seguinte: o meu espírito não vai contender, é essa a melhor tradução, não vai contender ou disputar, lutar para sempre com os homens. Elvis, sabe o que ele está falando aqui? Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Ei, eu tenho falado ao seu coração constantemente através da pregação, mas você permanece duro e insensível. Eu não vou falar para sempre. Eu não vou contender com você para sempre.
Vai chegar uma hora em que eu vou retirar o meu espírito. Vai chegar uma hora em que o seu coração duro não tem mais volta. E se você morrer nos seus pecados, você será condenado. É isso que Deus está dizendo aqui. O meu espírito não vai contender para sempre. Mas sabe o que é a graça? A graça é que Deus, na sequência, diz: o seu tempo vai ser de 120 anos. Mesmo assim, Deus ainda deu 120 anos para aquela geração, para eles se arrependerem, para eles abandonarem os seus pecados e entrarem na arca. Aqui não significa que as pessoas iam viver no máximo 120 anos. Não. Se você ler a genealogia que tem no capítulo 11, você vai ver que as pessoas continuaram vivendo muito ainda depois do dilúvio. Aqui Deus está dizendo: eu vou dar 120 anos para essa terra. E durante 120 anos eu vou colocar um pregador lá. O nome desse pregador é Noé. Ele vai pregar. Ele vai pregar de forma visível. Ele vai construir uma arca, para que as pessoas saibam que eu vou cumprir a minha palavra. Depois eu vou destruir tudo. Irmãos, quantas pessoas se salvaram? Apenas 8. Deus tem te dado um tempo também. Eu não sei se o seu tempo é de 10 anos, é de 20, é de 30, é de 80, é de 100. Talvez chegue até 120. Mas se você não se arrepender dos seus pecados e entrar em aliança com esse Deus, uma hora a misericórdia vai ser tirada. Vai chegar um momento em que você não vai dar ouvidos mais à pregação. O seu coração vai se tornar tão duro e resistente que você não vai ter a capacidade de se arrepender. Eu apelo ao seu coração nessa manhã. Eu apelo à sua alma nesse dia do Senhor. Não adie mais o seu arrependimento para amanhã. Arrependa-se hoje, por favor. Confesse os seus pecados hoje, por favor. Eu não sei qual é o dia do juízo de Deus. Eu não sei que dia que eu vou morrer. Eu não sei que dia que você vai morrer. Eu não sei. Mas Deus nos deu um tempo. E esse tempo é o tempo da pregação. Esse tempo é o tempo da misericórdia. Mas chegará um momento em que Deus não vai mais contender conosco. O juízo virá para todos nós. Não pela água, mas pelo fogo. Agora, em tudo isso, nós temos uma exceção. A graça de Deus, ela brilha como um diamante no meio desse cenário caótico, na vida de uma pessoa chamada Noé. Olha o que o versículo 8 diz. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Veja o versículo 9. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O livro 2 termina com uma nota de esperança. Deus está trazendo juízo. Mas, de novo, mais uma vez, há um fio prateado de esperança aqui. Noé. Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Noé era um homem justo num mundo injusto. Noé era um santo solitário, sozinho. Noé era uma espécie de novo Adão. Por quê? Porque ele está só, ele é solitário, ele está num mundo difícil, um mundo caótico, e Deus vai recriar todas as coisas através dele. E é interessante porque ele tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Adão, até o relato onde nós vemos, ele também tem 3 filhos que são mencionados. É óbvio que eles não tiveram só esses. Mas ele tem 3 filhos que são mencionados, Caim, Abel e Sete. Então há um paralelo muito claro entre Adão e Noé. Então é como se Noé fosse um novo Adão, um outro Adão, alguém que Deus vai usar para salvar
a humanidade. E nós aprendemos muitas coisas, então, com Noé. Primeiro, nós vemos que Noé era uma exceção em um mundo excessivamente mau e corrompido. Irmãos, Noé é um exemplo de que o meio, preste atenção, o ambiente, ele pode até influenciar alguém, mas ele não determina quem essa pessoa vai ser. Entenderam? O meio que você está, o ambiente em que você vive, a família em que você nasceu, pode até te influenciar, mas ela não vai determinar a pessoa que você vai ser. Por quê? Noé era justo, mas ele estava na contramão de todos os seus compatriotas. Noé estava na contramão de todo o mundo que era mau. Braumer, um autor, diz o seguinte, comentarista: o mundo não foi conservado graças à cultura e civilização desenvolvidas pelos filhos de Caim. O mundo também não existe porque as pessoas aprenderam a se reproduzir e multiplicar. E de maneira alguma, o mundo sobrevive porque há nele gigantes, homens de renome, vulto e grande influência. Pelo contrário, o mundo permanece porque Deus concede a sua graça a um único homem, Noé. Esqueça, o mundo não vai melhorar pelos poderosos, pela ciência, pela multiplicação dos homens, não vai melhorar pela civilização, pela cultura, tudo palha. O mundo só tem solução. Nós só temos salvação mediante um único homem. Acontece que esse homem não é Noé. Agora. Porque como nós vamos ver, Noé era um segundo Adão, mas ele não foi um Adão perfeito. Ele falhou. A Bíblia, porém, chama Noé de justo, querendo indicar que ele era íntegro. Irmãos, a palavra íntegro, ela indica que esse homem era justo, tanto na privacidade da sua casa, dentro do seu quarto, quanto em público, nos portões da cidade. Ele era o mesmo homem, dentro da sua casa e nas ruas. Um caráter íntegro. Noé era justo. Em segundo lugar, vemos que Noé andava com Deus. Isso está descrito no versículo 9. Em um mundo de trevas, Noé mantinha comunhão com Deus. Noé andava com ele, assim como o seu antepassado Enoque. E Enoque, por andar com Deus, foi salvo da morte. Noé, por andar com Deus, vai ser salvo do dilúvio. Você tem andado com Deus em um mundo que despreza completamente a palavra de Deus e a igreja? Você tem buscado comunhão com Deus? Você tem buscado conhecer a Deus? Você tem buscado a intimidade, o conhecimento e a graça do nosso Deus? Você tem andado de forma íntegra nessa terra? Ou você tem sido influenciado pelos seus amigos, familiares, colegas de trabalho, a cultura e o mundo ao nosso redor? Por último, Noé foi um homem obediente e um evangelista piedoso. Por que nós sabemos isso? Porque quando Deus disse a Noé que ele destruiria o mundo todo, mas ele iria conservar a Noé e a sua família através da construção de uma arca, o que Noé fez, irmãos? Ele obedeceu. Agora, aqui que está a grande questão. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Fazia sentido o método que Deus tinha escolhido para salvar Noé? Para você que lê a história e sabe o que vai acontecer, faz sentido. Agora, para um homem que vive num lugar deserto, seco, construir um barco, uma arca de madeira, porque Deus vai mandar águas, chuva, uma coisa que nem existia. Mas Noé, em Hebreus capítulo 11, ele é chamado de herói da fé porque Noé creu na palavra de Deus. E porque Noé creu, ele obedeceu.
Noé obedeceu. Ele foi obediente. E assim ele virou motivo de chacota, zombaria. Martinho Lutero fala que isso é uma crença dele. Isso não é inspirado e nem canônico. Mas Martinho Lutero acreditava que Deus operou milagres para impedir as pessoas de matarem Noé. Eu acho bem plausível. Porque são 120 anos de um homem construindo um barco num lugar que não tinha mar. E as pessoas olhavam aquilo e falavam, gente, alguém tem que parar com isso. Esse homem tem que ser internado. Esse homem tem que ser tirado da sociedade. Esse homem é uma péssima influência. Esse homem é maluco. E o que Noé faz? Continua, ano após ano, construindo aquela arca, fazendo o trabalho que Deus tinha dado para ele, sem mudar de direção. Ele poderia ter falado, Senhor, mas não é melhor assim? O Senhor mandar um outro tipo de juízo? Ou então, o que o Senhor acha da gente fazer um barco, mas de outro material? Assim, isso aí eu acho que não vai atrair as pessoas. Esse jeito que o Senhor escolheu. Sabe, esse papo de morrer, madeira, barco, água. Isso não atrai ninguém não, Senhor. Por que o Senhor não pensa um jeito mais descolado de falar com as pessoas? Um jeito mais legal, mais amoroso, mais doce. Que aí o Senhor vai conseguir convencer o coração. Noé não fez isso. Noé obedeceu. Não importa que o jeito era estranho, era simples, era louco. Isso também traz uma mensagem poderosa para a igreja. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus era salvar os homens daquele jeito. Não de outra forma. O que a igreja faz hoje? Não, Senhor, olha. Esse papo de cruz. Esse negócio de toma a sua cruz e me siga. Esse negócio de negue-se a si mesmo. Essa coisa de igrejas simples, sabe? Louvores, poucos louvores, coisa simples. Não. Senhor, nós precisamos de algo um pouco mais descolado. Algo um pouco mais moderno. Vamos aplicar um pouco de coaching. Vamos aplicar um pouco de psicologia. Vamos trazer umas técnicas. Vamos tornar essa arca mais agradável. Vamos transformá-la num cruzeiro de férias. Aí todo mundo vai entrar. Não, senhores. Deus não mudou. E o jeito dele salvar também não. É na simplicidade e na loucura da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. A salvação é pela cruz. E nada vai mudar. Aqueles que se desviam disso estão provocando a Deus. Seriamente. Seriamente. Além disso, Noé foi um evangelista piedoso. Sabe por quê? Homens, ouçam isso. Pais, maridos. Ele não conseguiu salvar o mundo inteiro. Mas a família dele inteira ele salvou. O mundo inteiro pereceu. Mas os filhos dele estavam dentro da arca. A esposa dele estava dentro da arca. Os netos foram salvos. Por isso é que eu considero Noé um pregador de sucesso. Um evangelista piedoso. Quantos homens não salvam multidões inteiras com a pregação, mas perdem as suas famílias e a sua própria igreja? Quantos? Quantos não são os maridos e pais que estão viajando o mundo todo, alcançando milhões pelo YouTube, enquanto a sua esposa e os seus filhos perecem nas águas sufocantes da maldade e da perdição? O que adiantará salvar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vai aproveitar você? Alcançar o mundo todo e ver os seus filhos perecerem. Irmãos, que nós sejamos homens e mulheres parecidos com Noé. Testemunhas fiéis e obedientes a Deus. Agora, para encerrarmos, eu quero que você abra em Mateus capítulo 24.
versículo 36. Ouçam com muita atenção e reverência. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Até aí. Jesus aplica. A melhor maneira de interpretar a Bíblia é com a própria Bíblia. Essa é a regra de ouro da interpretação. E Jesus aplica a passagem que nós acabamos de ler em Gênesis 6 ao nosso contexto. Jesus disse que ele voltaria quando ninguém estivesse esperando. Ou seja, seria como nos tempos de Noé. Quem esperava um dilúvio? Ninguém. Ninguém estava vendo nada que indicasse aquele cataclismo. Você está vendo Jesus em carne e osso? Parece que ele está voltando? Não parece. Para o mundo não parece. Para nós é muito evidente. Não tem nenhum sinal. Acha que esse Jesus vai voltar? Já faz 2000 anos, gente. Que papo de crente. Ninguém está esperando. Aliás, estão casando e dando-se em casamento. Comendo e bebendo. O que isso significa? Indiferença. Então, nem aí. A gente faz os nossos planos. Nós não estamos nem um pouco preocupados com qual é o fim principal do homem. Estamos vivendo as nossas vidas de acordo com a nossa mente, de acordo com o nosso coração, de acordo com a nossa vontade. E deixa esses crentes para lá. Eles que esperem o dia da vinda do Senhor. Mas sabe qual é o sinal mais grave, Edson? O sinal mais grave é que se Jesus falou que seria como nos tempos de Noé, então Jesus está indicando que seria um tempo de mistura. Um tempo em que não haveria diferença nenhuma entre a igreja, os filhos de Deus, e o mundo, os filhos dos homens. Pelo contrário, eles estariam casados, em aliança. O que nós estamos enxergando hoje? Você está casado com quem? Com quem são as suas alianças? Quais são os seus interesses? E aqui, a Bíblia diz, ninguém esperava, até que o dilúvio veio e levou a todos. Aí a igreja lê esses versículos e fala assim, então estarão 2 no campo, um será levado e outro será deixado. O que foi levado é o que foi arrebatado, porque Jesus voltou e levou ele. O que foi deixado é o que foi deixado para tentar uma segunda vez. O que levou as pessoas? Foi Deus ou foi o dilúvio? É só você ler os versículos acima. O que levou as pessoas não foi Deus num arrebatamento, foi o dilúvio. Então, quando a Bíblia diz um será levado e outro será deixado, ela está te dando um alerta. Preste muita atenção, homem e mulher que vive nessa terra. Na hora em que você menos esperar, um dilúvio vai vir e vai te levar embora. Não tem segunda chance. A sua chance é essa e agora. Irmãos, eu acho muito pesado esse texto de Gênesis 6. Eu não sei, eu acho até difícil terminar. Nós precisamos rever a nossa vida. Nós precisamos rever a igreja. Nós precisamos rever tudo. Nós precisamos considerar com quem nós estamos andando em alianças. Precisamos considerar quem que nós estamos buscando. Qual é o nível de integridade que nós temos. Agora, a grande questão, e aí nós encerramos mesmo. Noé foi salvo pelas obras ou pela graça?
pela graça. Por quê? Porque o último versículo diz: Noé encontrou favor. O que é favor? Graça. Ele não fez nada do que ele fez porque ele era bom. Ele fez tudo pela graça, porque ele tinha esperança em um Salvador. O Salvador já veio. A arca está de portas abertas para todos nós entrarmos. Entra. Entra hoje. Agora. Vamos orar. Feche os olhos, por favor, vamos orar. Senhor, nós vivemos em um mundo mau, perverso, continuamente rebelde. Senhor, os israelitas ouviram essas palavras prestes a entrar na terra de Canaã. E Moisés conta para eles que o Senhor tinha destruído tudo por causa de alianças malignas. Para que eles não tivessem aliança agora com o povo da terra de Canaã. A mensagem é atual, ela é para nós, ela é para o nosso tempo, ela é útil aqui e agora. Senhor Jesus, salva-nos, livra-nos, perdoa-nos. Nós queremos nos arrepender dos nossos pecados. Mostra quem nós somos, mostra os nossos pecados. Abre diante dos nossos olhos o nosso coração e nos ajuda a escapar, entrando nessa arca pela fé, confiando de que o Senhor é fiel e vai nos salvar. Senhor, eu oro agora por todas as pessoas que estão aqui, por cada criança, jovem, adulto, idoso, por mim. Não nos deixe viver enganados, acreditando que seremos salvos. E no dia do juízo, temos uma grande surpresa. A surpresa de que o dilúvio nos levará. Senhor, não deixe ser assim. Ajuda-nos a meditar nisso durante o restante desse dia e a noite. E nos dê a graça de agir de acordo com essas verdades que nós ouvimos hoje. Eu rogo, pedindo que o Senhor abençoe o domingo de todos os meus irmãos. Que vivamos para a sua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém.